Aí Cocu pra cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai, 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 que é sua, Tafarel! Caiu certo, Tafarel, para fazer a defesa. Se Tafarel pegar, se bater na trave, se for pra fora, acabou. É direito contra Tafarel. Partiu, bateu na trave. Sai, 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 Tafarel! We'll kiss the sky goodnight. Para muitos, inclusive para mim, ele é o maior goleiro que a seleção brasileira já teve. Se esse goleiro foi do seu tempo, com certeza você se lembra de tantos e tantos momentos sensacionais que esse cara proporcionou ao Brasil. Então, se você ainda não conhece a trajetória, a carreira desse grande, mas grande goleiro, agora é a hora. Com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande Cláudio Tafarel. Come get lost with me. Come get lost with me. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost. Cláudio André Mergin Tafarel nasceu em 8 de maio de 1966 em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Brasil. Seus pais, descendentes de imigrantes italianos e alemães, eram pobres e tinham uma vida simples. E desde criança, Tafarel já gostava de jogar no gol e já entendia que tinha um jeito da posição. Porém, uma coisa muito interessante que eu descobri na carreira do Tafarel foi que ele não tinha em mente ser jogador de futebol. Ele não queria ser jogador de futebol. E sim, ele queria ser militar. Acredite se quiser. Mas isso tinha um motivo, cara. Quando ele era criança, todos os tios dele eram militares. Ou seja, isso afetou ele. E aí fez com que ele também quisesse seguir o mesmo rumo. E aí ele ia sim entrar no exército. Porém, um pouco antes dele se apresentar no exército, ou seja, com 18 anos, em 1984, ele fez um teste no Internacional. E ali, obviamente, Tafarel foi aceito. E aí, desde quando ele foi aceito no Internacional, ele não quis ir mais pro exército, obviamente, e começou a se dedicar apenas ao futebol. E um fato interessante também na carreira do Tafarel foi que tudo aconteceu muito rápido do amador pro profissional. Só para você ter uma ideia, ele entrou em 1984 para as categorias de base do Internacional. Em 1985, ele já era o terceiro goleiro do time profissional, ou seja, ele já era um jogador profissional. Também em 85, ele foi campeão do Sul-Americano e Mundial Sub-20. Se tratando do Mundial, Tafarel era um goleiro sensacional. Em todos os jogos do Mundial, ele levou apenas um gol. E aí, em 1986, ele se torna o primeiro goleiro do Inter. Ou seja, pensa comigo, em 1984 ele não era um jogador profissional, ele ainda era um amador. E 2 anos depois, ele já estava como goleiro principal do Internacional. Ou seja, realmente foi tudo muito rápido para Tafarel. E para variar um pouco, no ano que o Tafarel estreou no gol do Internacional como primeiro goleiro, ele foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Em 87, Tafarel é eleito o melhor goleiro do campeonato. Em 88, aos 22 anos, Tafarel é convocado para disputar as Olimpíadas. O goleiro jogou muito bem, mas muito bem aquelas Olimpíadas. Tanto que na semifinal contra a Alemanha, cara, o jogo foi para os pênaltis e Tafarel mostrou quão bom era pegando pênaltis. Vamos lá, Tafa! Vamos lá, Tafa, lá vai ele, olho no lance, Tafarel, sensacional, um goleiraço para o time da Alemanha, se ele marcar fica 3-3. Lá vai ele, defendeu! O Brasil disputa a medalha de ouro! O Brasil disputa a medalha de ouro! Tafarel, o grande herói de todas essas Olimpíadas do futebol!
mas infelizmente o Brasil não conseguiu conquistar aquele título porque perdeu por 1-0 para a União Soviética. Nesse ano, Taffarel novamente é eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e também recebe a Bola de Ouro, ou seja, também foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Taffarel, jogando muito bem pelo Internacional e pela seleção brasileira, começou a chamar a atenção da Europa. Em 1989, passa o ano sem títulos pelo Inter, porém, joga com o Brasil a Copa América daquele ano, sendo o primeiro goleiro do Brasil, e conquista seu primeiro título de grande expressão com o Brasil, ou seja, conquistou a Copa América daquele ano. E terminou o ano, meus amigos, acredite se quiser, jogando pelo Brasil, sendo eleito o 7º melhor goleiro do planeta. Em 1990, o Taffarel participa da primeira Copa da sua carreira. Porém, o Brasil foi muito fraquinho naquela Copa e acabou saindo nas oitavas de finais, perdendo para a arquirrival Argentina. Segundo tempo, 0-0. Maradona. Pinta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que ele está machucado aí. Enfiou para Canija, fez a finta e Taffarel bateu! E é o gol da Argentina! Diego Armando Maradona fica quieto o jogo inteiro. De repente pega nela, desarma a defesa brasileira. Bota o Canija na cara do gol. O Canija dribla o Taffarel. Bota a bola lá dentro. O Brasil jogou 80 minutos no ataque. De repente o Maradona resolve jogar, desequilibra o jogo. A Argentina faz 1-0. Ergue o braço. Joel Quinhu. A Argentina vai às quartas de final. O futebol brasileiro se despede de mais uma Copa do Mundo. Após a Copa, com tanta exposição que ele estava tendo, Taffarel deixa o Inter e assina com o Parma da Itália para ser o primeiro goleiro do time. Com 23 anos, Taffarel deixa o Internacional de Porto Alegre, clube em que atuou por 6 anos, para entrar no milionário futebol italiano. Pela seleção brasileira foram mais de 40 jogos. O camisa 1 da seleção era o único titular absoluto na Copa da Itália. Antes de viajar, ele disse por que está indo embora. Eu assinei um contrato com o Parma, clube italiano, justamente para buscar um profissionalismo que não tem no Brasil, um respeito pelo profissional que aqui no Brasil infelizmente não tem ainda. Então, quanto a esse negócio de que o jogador que for para fora não pode ser convocado para uma seleção brasileira, é uma besteira. Eu não estou preocupado realmente se vou ser ou não convocado. Eu vou continuar o meu trabalho, lógico, um pouco mais valorizado, e isso que é importante. Pelo Internacional, Taffarel jogou durante 6 anos pelo clube, disputando 252 partidas e teve uma grande decepção, inclusive em algumas entrevistas que ele dá por aí. Ele fala justamente isso, que jogando pelo Inter, a grande decepção dele foi justamente não ter conquistado nenhum título. Nesse ano, Taffarel subiu um pouco mais no ranking de melhor do mundo de goleiro. Ele foi eleito o 5º melhor goleiro do mundo. Na temporada 90-91 pelo Parma, ficou em 6º no campeonato italiano, levando 31 gols em 34 jogos disputados. E aí nesse ano, Taffarel ficou no pódio de melhor do mundo dos goleiros. Ele ficou em 3º lugar, ou seja, em 1991, Taffarel foi o 3º melhor guarda-redes do mundo. Na temporada 91 e 92, fica em 7º no campeonato italiano, levando 28 gols em 34 partidas. E nessa temporada, Taffarel conquista o seu primeiro título na Europa. Conquista a Copa da Itália. E nesse ano, Taffarel foi eleito o 7º melhor goleiro do mundo. Na temporada 92-93, fica em 3º no campeonato italiano, levando 34 gols em 34 jogos. E fica com o vice da Supercopa da Itália, mas conquista a grande Taça das Taças. Assim que terminou a temporada, o Parma achou melhor emprestar Taffarel ao Reggina da Itália. Agora, o porquê disso eu não entendo, porque Taffarel estava entre os melhores do mundo e não deu para entender essa decisão do Parma de emprestar Taffarel para o Reggina. Nessa passagem pelo Parma, Taffarel jogou 79 partidas e conquistou 2 títulos. Na temporada 93-94, defendendo o Reggina, ficou em 14º no campeonato italiano e ajudou o time a não cair para a Série B. Obviamente, em vez de tentar ficar no meio da tabela, o objetivo do Reggina era ficar na Série A, e isso com certeza aconteceu. Em 34 jogos disputados, Taffarel levou 37 gols e foi considerado um dos melhores goleiros do campeonato italiano naquela temporada.
E aí, meus amigos, chega o ápice da carreira de Taffarel, ou seja, chega a Copa de 1994. Taffarel foi eleito naquela Copa o terceiro melhor goleiro da competição, o que pra mim foi uma grande injustiça, justamente porque o Brasil foi o time menos vazado daquela competição. Taffarel em 7 jogos levou apenas 3 gols. Obviamente, ele deveria ter sido o melhor goleiro da competição. Além disso, Taffarel foi muito, mas muito decisivo na final, pegando um pênalti naquela decisão contra a Itália. Aí vai Massaro se ajeitando para a cobrança. Ele, Taffarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Taffarel! Vai que é sua, Brasil! Taffarel! Vai que é sua, Taffarel! Vai que é sua, Taffarel! Grande Taffarel! Brasil! Grande Taffarel faz a defesa. Cai na hora certa, no momento exato. Todos no gol com Taffarel. Baixo e Taffarel. Vai partir. Vai que é sua, Taffarel. Partiu, bateu. Acabou! Acabou! Taffarel terminou com o Brasil conquistando a Copa do Mundo que há muitos e muitos anos o Brasil não estava conseguindo conquistar. E essa Copa do Mundo foi sensacional, Taffarel foi sensacional, o Brasil foi sensacional, Romário foi sensacional, ou seja, tudo aconteceu de uma forma sensacional. Taffarel terminou o ano sendo eleito o terceiro melhor goleiro do planeta. Quando terminou a Copa do Mundo, Taffarel voltou para o Regina novamente, jogou alguns jogos, mas a grande verdade é que ele voltou ao Brasil em 1995. Mais especificamente falando, ele voltou ao Atlético Mineiro, que comprou o Taffarel por R$1.300.000, sendo na época o goleiro mais caro já comprado por um clube brasileiro. Bem cedo, 1 hora antes do goleiro chegar, Belo Horizonte já estava com esta cara. E Taffarel apareceu ao melhor estilo dos tetracampeões, recebido por uma delirante e apaixonada torcida. Taffarel desfilou em carro do Corpo de Bombeiros, arrastando uma multidão atrás dele. Parecia que a gente estava voltando do Mundial. Isso aqui é uma festa muito grande que vai ficar bastante no meu coração. Vai que é sua, Taffarel. Muito obrigado, abraço. Vai que é sua, Taffarel. Em 95, assim que chegou no Brasil novamente no Atlético Mineiro, ele conquista junto com o time o Campeonato Mineiro. Também nesse ano fica com o vice da Copa Comembol. Também nesse ano, Taffarel participou da Copa América e o Brasil foi finalista, mas perdeu nos pênaltis para o Uruguai. Em 96, passou o ano sem títulos, ficando com o vice do Campeonato Mineiro e da Master Comembol. Em 97, pelo Atlético, não passa o ano sem títulos. Conquista a grande Copa Comembol. Pela seleção brasileira, conquista mais um título de grande expressão. Dessa vez, conquista a Copa América. E terminou o ano sendo eleito o 9º melhor goleiro do mundo. Em 1998, chega a tão esperada novamente Copa do Mundo da França. Apesar de Taffarel ter tomado 10 gols em 7 jogos, ou seja, um número bastante alto, mesmo assim, ele foi muito, mas muito importante para a campanha do Brasil. E não tem, bicho, como não lembrar da semifinal contra a Holanda, onde o jogo foi para os pênaltis e Taffarel novamente mostrou o quão decisivo ele era. Ele pegou 2 pênaltis, levando o Brasil para a final daquela Copa. Mas infelizmente, o final de tudo isso a gente já sabe. O Brasil levou um sonoro 3-0 da França de Zinedine Zidane e companhia. E aí, assim que terminou a Copa, Taffarel assina com o Galatasaray da Turquia. Pelo Atlético Mineiro, Taffarel jogou 191 partidas e conquistou 2 títulos. E é o 4º jogador que mais vestiu a camisa do Atlético. O interessante dessa saída do Taffarel do Atlético é que, por consideração aos torcedores, ele deixou uma carta justamente aos torcedores explicando o motivo de sua saída. Quer dizer, que jogador tem uma atitude dessa, né, velho? Uma atitude de você ir lá escrever uma carta para os torcedores. Obviamente também Taffarel fez isso porque viu que foi tratado com muito carinho pela torcida do Atlético, mas mesmo assim é uma atitude realmente muito, mas muito exemplar. Taffarel terminou esse ano sendo eleito o 7º melhor goleiro do mundo. Na temporada 98-99, pelo time turco, conquista o Campeonato Turco e a Taça da Turquia. Ou seja, já chegou conquistando 2 títulos importantes na Turquia. Aí veio a temporada mais vitoriosa de Taffarel em um clube e também a temporada mais vitoriosa do Galatasaray. Veja o que aconteceu na temporada 99-2000. O time conquista novamente o Campeonato Turco e também a Taça da Turquia e chega à final da Europa League contra o Arsenal.
essa final foi um jogaço e Taffarel foi muito, mas muito decisivo novamente. Ele é muito lembrado naquele jogo por ter parado o grande Thierry Henry, onde o Henry tinha totais condições de fazer um gol, cabeceou de frente ao gol, mas Taffarel foi lá e fez uma grande defesa. O jogo foi para os pênaltis naquela ocasião. Apesar de Taffarel não ter defendido nenhum pênalti, o Galatasaray foi muito mais competente que o Arsenal nos pênaltis e aí levou o título da grande Europa League. E aí, para terminar a temporada, em 2000, teve a Supercopa Europeia. Para quem não sabe o que significa essa Supercopa Europeia, na verdade é o campeão da Europa League contra o campeão da Champions League. Na época, o campeão da Champions League era o Real Madrid. E obviamente, quem foi campeão da Europa League foi o Galatasaray. E aí teve esse jogo, um jogaço também. Taffarel jogou muito também nessa ocasião. E aí o Galatasaray ganhou de 2-1 do Real Madrid e conquistou o 4º título em apenas uma temporada. Algo totalmente inédito na Turquia. E Taffarel terminou o ano de 2000 sendo eleito o 7º melhor goleiro do mundo. Na temporada 2000 e 2001, o time passa sem títulos, ficando apenas com o vice do campeonato turco. E aí, após o término dessa temporada, Taffarel decide deixar o Galatasaray e ir para o Parma novamente. Pelo Galatasaray, Taffarel jogou 129 partidas e conquistou 6 títulos. E é tratado pela torcida como um herói. Ele realmente tem um respeito enorme, mas enorme mesmo, dos turcos. Na volta ao Parma, o time fica apenas em 10º no campeonato italiano, mas conquista a Copa da Itália, sendo o último título de Taffarel na carreira. Na temporada 2002-2003, o time fica em 5º no campeonato italiano e fica com o vice da Supercopa da Itália. E aí, após o término dessa temporada, Taffarel decide terminar sua extraordinária carreira no futebol. Em toda a sua carreira pelos clubes, Taffarel jogou 690 partidas e conquistou 11 títulos. E por 8 anos ele esteve entre os 10 melhores goleiros do mundo, meus amigos. Pela seleção brasileira foram 104 partidas e 3 títulos conquistados, incluindo, é claro, o mais importante deles, a Copa do Mundo de 1994. E é o 6º jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira. Uma pesquisa muito interessante de ser contada aqui foi a pesquisa do Globoesporte.com. Essa pesquisa era sobre quem era o maior goleiro da história da seleção brasileira. E o resultado foi Cláudio Taffarel. Agora, meus amigos, fique aí com 5 momentos mais tops desse grande goleiro chamado Cláudio Taffarel. You only want to chase the feeling again. Let's be friends. You only need what's best for you and not them. Don't pretend. Now I don't wanna lose sleep, thinking about everything we could be. Let's just see what comes to be. She said we're all made in Hollywood, fake loving and hating on silver screens, believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. We just see everything. We just see everything. So